Fala, caveiras! Voltamos. Professor Roger Mourão, com você para darmos continuidade ao nosso módulo de Direito Administrativo no tocante à responsabilidade civil do Estado, certo? Paramos, então, na parte dos delegatários de serviço público. A gente vai avançar efetivamente para as teorias adotadas no Brasil agora acerca da responsabilidade civil, tá? Na tela, então, para você, olha só. Paramos aqui na parte dos delegatários. Avançamos, então, primeiro, essa parte introdutória, que é a parte de evolução das teorias. Primeiro, nós tínhamos a parte de irresponsabilidade estatal. O que é isso, professor? Tudo era atribuído a Deus. O cavalo da realeza, na coroa do império, pisou na cabeça de um camponês e matou o cara. É porque Deus quis, era para acontecer, ou seja, o Estado, o Império não tinha responsabilidade com nada nem porra nenhuma, beleza? Então, primeiramente era isso, lá na época do Império e tudo mais, lá antigamente, cavaleiros, etc. Agora que a parte veio a teoria da responsabilidade civil, a teoria civilista. O que é isso, professor? O Estado passou a ter responsabilidade, só que responsabilidade subjetiva, tinha que provar o dolo ou a culpa, tá? E também o nexo causal. Então, tinha-se, né, com essa evolução histórica, a parte da responsabilidade, contudo, a responsabilidade subjetiva. E aí, a partir do momento, olha só, a partir do momento lá, inclusive você verifica isso nas obras do Príncipe, né, quem começa a estudar direito lá no primeiro período, Príncipe, Thomas Hobbes, os doutores, né, os estudiosos do direito, nas obras de Thomas Hobbes, ah, nós temos a parte de responsabilidade do Estado, que é a partir do momento que você isenta-se de exercer o seu direito para passar esse direito para o Estado como garantidor do seu direito. Como assim, professor? O Estado passa a ser o garantidor do seu direito, certo? Nessa situação, como eu falei para você, você lembra lá das nossas primeiras aulas, dos princípios. Quando eu falei que o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público são princípios basilares que regem toda atividade de administrar, toda atividade administrativa do Estado, a atividade de gerir a relação público-privada, toda atividade administrativa, é isso que eu digo para você. O Estado está numa relação de verticalidade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Nesta situação, o Estado passa a ser o garantidor da sua segurança, por isso que existe eu e você, amém, policiais. O Estado passa a ser o garantidor da sua segurança, o Estado passa a ser o garantidor da sua saúde ou do acesso à saúde, pelo menos básico, né? O acesso à educação, pelo menos nos graus elementares, né? Ensino inicial, ensino básico, ensino médio e tudo mais. O Estado passa a ser o garantidor do acesso à saúde, por isso que existe o Sistema Único de Saúde, passa a ser o garantidor do seu acesso à educação, por isso que existem escolas públicas. O Estado passa a ser o garantidor, de modo geral, dos seus direitos, tá? Acesso à moradia, alimentação, etc. Passa a ser o garantidor dos seus direitos. A partir desse momento, que o Estado passa a ser o garantidor da sua segurança, ele tem por obrigação, ou seja, uma responsabilidade objetiva, em indenizar um dano sofrido por você na relação público-privada, ou seja, um dano causado por nós, agentes públicos, em particular na iniciativa privada. O Estado tem essa responsabilidade objetiva. Professor, mas eu sei que tem a teoria que admite atenuantes, tem outra que é culpa administrativa, no caso de omissão e tudo mais. Sim, tem a ver cada teoria. Mas a parte da evolução histórica, o que é adotado hoje no Brasil é a teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva, sim, admite atenuantes e excludentes, mas passa a ter responsabilidade objetiva sobre esses danos suportados pelo particular, beleza? Ótimo, então nós vimos aqui, ó, volte à tela, nós vimos a evolução das teorias, hoje adotada no Brasil, teoria objetiva, inclusive a teoria do risco aqui minha canetinha, risco administrativo, certo? Olha aqui, eu avanço com você nas teorias que regem a responsabilidade civil. Efetivamente agora, vou até colocar um marca-texto aqui para você, olha só. Efetivamente agora, a teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada no Brasil. Professor, nomenclaturas sinônimas trazidas pela doutrina, olha só, o risco criado, o risco suscitado, ambas
falam da mesma coisa, que é a teoria do risco administrativo. Essa teoria, volte com o professor, essa teoria é aquela teoria que o Estado responde objetivamente pelo dano causado por agente público nesta qualidade ao terceiro, certo? Nessa qualidade de agente público. Neste caso, nós temos a ideia, lá que eu falei para vocês do parágrafo 6 do artigo 37, teoria objetiva, certo? Essa admite atenuantes ou admite excludentes. Professor, nessa teoria eu preciso provar o dolo à culpa? Não, somente o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido. Somente o nexo causal. Vamos materializar isso aqui para você entender com facilidade. Olha só. Somente, olha só. Cadê minha canetinha? Volte aqui. Somente, ó, a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular. Somente, olha só, o nexo causal ou nexo de causalidade, tá? Ou nexo de causalidade. Somente o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, beleza? Não precisa, como eu disse para você, provar o dolo ou culpa. Nesta, nós sabemos que admitem atenuantes, volte com o professor, atenuantes ou excludentes. Professor, o que é isso? Atenuante, ela não vai isentar, ela vai diminuir a responsabilidade do Estado de indenizar o dano sofrido. E as excludentes, inclusive, trouxe para você divergência doutrinária, tá? Fica aqui comigo. Divergência doutrinária acerca das excludentes. Isso aqui é muito importante para vocês, já caiu em questão de prova. Vamos avançando aqui, olha só. Professor, quais são as atenuantes? Nós temos, olha só, culpa concorrente ou nomenclatura sinônima, culpa recíproca da vítima, tá? Neste aqui, o que é, professor? Ela concorre, ela contribui, corrobora, como você preferir, para o evento danoso. Exemplo, olha só. Lembra que eu falei lá no começo, eu e você patrulhando nos perímetros, nas imediações das unidades prisionais? Vamos patrulhar de novo, amém? Amém. Vamos patrulhar de novo nas imediações da unidade prisional. Vou cortar essa parte, bem demais, está me incomodando. Olha só, inclusive é uma prerrogativa do policial penal, né? Você pode deixar. Mas, vamos lá. Estamos patrulhando nas imediações. Vamos falar na conduta ilícita. Aqui a gente está na via, está dentro dos limites de velocidade, e o sinal está verde, certo? O sinal está verde. E aí vem a vítima, só que a passagem também é liberada para ela, não tinha sinaleiro. Então vamos falar de uma conduta ilícita, fica mais fácil porque é concorrente ali. Já eu vou entrar nessa parte do sinal verde e do sinal vermelho, que ela vai ponderar a quantidade de conduta, a quantidade de culpa de cada um. Olha só, primeiro, vamos falar, os dois sinais estão vermelhos, estão liberados só para o outro terceiro lá. E aí, você avançou o sinal e a vítima também avançou o sinal. E aí, puf, houve o abalroamento, né? Houve a colisão. E nessa forma, você avançou o sinal, a vítima também avançou o sinal, ou seja, o particular também avançou o sinal. Ela concorreu para o evento danoso? Concorreu, certo? Ótimo. Nesta situação, nós temos uma atenuação, uma diminuição da responsabilidade do Estado de indenizar o dano. E aqui é o seguinte, onde eu falei dos sinais. Quanto maior a quantidade de culpa da vítima, menor a responsabilidade do Estado de indenizar o dano. Quanto menor a culpa da vítima para o evento danoso, menos ela concorreu para o evento danoso, maior a responsabilidade do Estado. Veja que a ponderação de responsabilidades para o evento danoso ter acontecido, tá? Quanto maior a culpa da vítima, menor a responsabilidade do Estado. Quanto maior a responsabilidade do Estado, menor a culpa da vítima, beleza? Essa ponderação para o evento danoso. Volte aqui na tela novamente, olha só. Então, nós temos aqui o exemplo que eu te dei da vítima. Isso é uma atenuante, ou seja, diminui a responsabilidade do Estado, a diminuição da responsabilidade do Estado. Professor, e agora excludentes, olha só, excludentes. Mesmo exemplo. Eu estou aqui na via, patrulhando, e aí ela, a vítima, quando eu falo ela, é homem ou mulher, ela, a vítima, avança o sinal, a vítima particular, tá? Ela avança o sinal, que neste caso aqui agora ela já não é mais vítima, ela contribuiu exclusivamente para o evento danoso.
O particular, ele avança o sinal vermelho, estava verde para nós, tá? Eu e você, na viatura, estava verde para nós. O professor mais antigo, né, vai entrar agora 23, o professor estava ali no 01, no comando da viatura. E aí, estava pilotando ali você, amém? Amém. Estava pilotando no 02 de viatura, sinal verde para nós. Ela avançou o sinal vermelho e houve a colisão. Nessa forma, ela contribuiu exclusivamente para o evento danoso. Desta maneira, ou seja, com base nisso, o Estado é isento de responsabilizar este evento danoso. Ela tem culpa exclusiva nesse evento, então é uma excludente da responsabilidade do Estado, certo? E agora nós temos também o caso fortuito de força maior. Aqui que eu trouxe para você, olha só, a divergência doutrinária. Vem com o professor aqui. Então, culpa exclusiva da vítima, o exemplo que eu te trouxe da viatura, tá? Do VTR, eu e você patrulhando. Agora aqui, olha só, preste atenção. Ora, a doutrina diz que é caso fortuito, ora a doutrina diz que é força maior. Tá? Ora a doutrina diz que é força maior. Cabe nós analisarmos o caso concreto. Isso aqui é dito por quem, professor? Pela doutrina, tá? Pela doutrina. Professor, a doutrina é entendimento dos tribunais, perdão, a doutrina é entendimento dos doutrinadores, dos doutores, dos estudiosos do direito, tá? Professor, então a doutrina que eu vi lá na sua missão, já assisti algumas missões suas, e vi, inclusive eu sugiro que assista todas, tá? Faça, as nossas questões são disponibilizadas aqui embaixo, ou inclusive leia os nossos PDFs, estão aqui embaixo disponibilizados para você. Eu assisti as suas aulas de princípios e fontes, inclusive, vi que a doutrina é uma fonte secundária de observância não obrigatória, certo? Por que eu estou falando isso? Para fim de aplicabilidade de questão de prova, o que interessa para nós? Prova, acertar a questão de prova, marcar o X no lugar correto e virar polícia, certo? Amém? Amém. Ser concursado. Dessa forma, para fim de aplicabilidade em prova, a doutrina, nesta parte, nessa divergência, eu ainda não vi em questões de prova. Por que eu estou trazendo para você? Porque como tem essa divergência doutrinária e algumas novidades do último concurso de 2019 para cá já caíram em prova de divergências doutrinárias, eu já trago para você ficar amparado acerca disso. Ou seja, se vier na sua prova agora 23 da Polícia Federal do Estado de Goiás, essa divergência doutrinária, você já está amparado. Fala, professor, peraí, pode ser caso fortuito ou pode ser força maior. Mas, para fim de aplicabilidade de prova, ambas, tanto caso fortuito e força maior, são excludentes da responsabilidade do Estado. Porque a doutrina fala que ora só o caso fortuito é, ou ora só a força maior é. Ambas são eventos inevitáveis e imprevisíveis. Professor, como assim? Olha só. Nós estamos aqui, agora na condição de pais, tá? Não de policiais mais. Na condição de pais, nós estamos de folga. Já saímos do plantão ontem, vamos estar de folga hoje. E nós estamos ali no nosso carro, tá? Ou você está no seu carro, está no meu carro, que seja. Nós estamos numa via que ela é esburacada. Você passou pelos buracos, ok, está chovendo. Só que você não caiu nos buracos. Aí chegou na parte da via que não tem buracos mais. E de repente, puf, caiu um raio. Caiu um raio, abriu a cratera, você cai nela e tem um dano material ali no seu veículo, certo? Dessa forma, teve um caso fortuito, força maior, foi um evento imprevisível e inevitável, tá? A pessoa jurídica, neste caso aqui é o município, né, que eu falei da cidade, nesse caso a pessoa jurídica que era responsável por indenizar, no caso dos buracos, mas você já passou o buraco, chegou na parte da via que não tinha, essa pessoa jurídica não tinha como prever que ia cair um raio naquele instante, naquele local que abriu a cratera, que você ia cair e ia sofrer um dano material no seu veículo. Não tem. Então, é uma excludente da responsabilidade do Estado, tá? Então, na regra geral, qual que é a teoria adotada no Brasil? Teoria do risco administrativo, certo? É risco criado ou risco suscitado. Responsabilidade objetiva. Precisa provar dolo à culpa? Não, somente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. O senhor admite atenuante excludente? Admite. Qual que é atenuante? Culpa concorrente e culpa recíproca da vítima. Admite excludente? Admite. Tá? Culpa exclusiva, falei da atenuante, né? Culpa concorrente e culpa recíproca da vítima. Exclusivas, tá? Excludente. Culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito ou força maior, e atenção para essa divergência doutrinária.
E agora eu trago para você, doutrinas modernas já trazem mais um caso de excludente da responsabilidade do Estado. Mas eu vou te trazer uma ideia também acerca disso, que ainda não caiu em prova, mas se cair, porque as doutrinas modernas já estão trazendo isso à tona, se vier agora nessa nova prova, que será o seu concurso, você já está amparado também. O que é isso, professor? Culpa exclusiva de terceiros. Olha só, trago para você aqui, culpa exclusiva de terceiros. Por que, professor? Está trazendo a ideia isso daqui que não caiu em prova ainda. Olha só, ela não afasta automaticamente, olha só, ela não afasta automaticamente a responsabilidade do Estado. Ora, pode se caracterizar como caso fortuito de força maior. Ora, pode romper com o nexo de causalidade. O que é isso, professor? Houve a conduta do agente público, certo? Conduta do agente público. Aí ela se perdurou, ela causou algo aqui, um dano. Só que veio uma culpa, veio uma conduta exclusiva de um terceiro aqui, certo? Que rompeu com esse nexo de causalidade. E aí, a partir daqui, gerou o dano, certo? Até aqui, onde houve a conduta, até rompeu o nexo de causalidade por essa culpa exclusiva de terceiros, neste caso aqui, se houver um dano até onde rompeu o nexo, o Estado ainda gera uma responsabilidade em indenizar. A partir desse momento, dessa culpa exclusiva de terceiros, vai ser por conta dele, certo? Vai ser por conta dele. Então, dessa forma aqui, ela não afasta, como eu disse para você, automaticamente a responsabilidade do Estado. Tem que analisar o caso concreto aqui, onde rompe com nexo de causalidade. Porque se ela for considerada um caso fortuito de força maior, ok, é uma excludente da responsabilidade do Estado. Agora, se ela romper com o nexo, antes de romper o nexo, tem que analisar essa conduta do agente público aqui, porque talvez no caso concreto, né, a ser narrado pela banca, aqui ainda gere um dever para o Estado ou para a pessoa jurídica de indenizar algo ali para o particular, beleza? Aí o que eu trago a ideia para você? Olha só, tanto na atenuante quanto na excludente, aqui é a diminuição da responsabilidade do Estado, aqui é a isenção da responsabilidade do Estado. O ônus probatório é o quê? Compete à administração. Por quê? Volta aqui com o professor. Porque o ônus probatório é de quem acusa, certo? Ela falou, foi culpa concorrente da vítima. Ela também concorreu para o evento danoso. O Estado, ou a pessoa jurídica que estiver alegando isso, né, ela vai ter que provar isso, certo? Que teve culpa concorrente. Foi culpa exclusiva da vítima. A vítima avançou o sinal, a viatura estava nos limites de velocidade, estava com o sinal verde, e a vítima, né, ou o particular que sofreu esse dano, ele avançou o sinal, ou seja, foi culpa exclusiva dele, certo? O Estado tem que provar. Por quê? Porque ele está alegando uma isenção da sua responsabilidade. Porque, originariamente, o Estado tem responsabilidade de indenizar, responsabilidade objetiva de indenizar um dano causado por um agente público nessa condição, certo? Mesmo que ela exclusivamente avançou o sinal, e nós não na viatura, ou seja, nós estamos na figura do Estado. Objetivamente, quem tem o dever de indenizar? O Estado. Só que o Estado alega e prova essa culpa exclusiva da vítima, e aí isenta o seu dever de indenizar, que é uma excludente da responsabilidade do Estado. Beleza? Então eu trago essa importância para você. Divergência doutrinária no caso fortuito fosse maior, tá? Ora a doutrina fala que é só o caso fortuito que é excludente, ora a doutrina fala que é só a força maior que é excludente, e a culpa exclusiva de terceiros, porque ora ela rompe com nexo de causalidade, tem que analisar ali. Por isso que eu estou trazendo, porque a doutrina moderna já traz isso, e se a banca traz isso na prova, pode causar um pouquinho de dúvida. Se ela rompeu o nexo de causalidade, tem que analisar a conduta anterior do agente até aquele rompimento ali do nexo. Ou ora ela pode caracterizar realmente o caso fortuito funcional também, essa culpa exclusiva de terceiros, tá? Num caso concreto. Aí vai ter que analisar. Ainda não veio em questões de prova, tá? Ainda não veio em questão de prova aquela divergência doutrinária do caso fortuito fosse maior. Essa aqui, culpa exclusiva de terceiros, eu já vi em 2 oportunidades em prova de promotor e juiz. Ainda não vi para esse nível de prova. Contudo, porém, entretanto, todavia, se vier, você, nosso aluno mentorada Caveiras Negras, você já estará amparado. Por quê? Por isso que a gente sai na frente, a gente já traz adiantado tudo isso para você. Inclusive, trouxe vários julgados recentes, várias jurisprudências para
te ambientar e te amparar acerca disso do que a prova possa vir cobrar. Porque você viu na prova da PMGO, na prova do Bombeiro, na prova do Polícia Civil, trouxe o Instituto OCP, né, foi a banca, trouxe várias inovações jurisprudenciais, principalmente na prova de soldado, na prova de oficial da PMGO, beleza? Vamos lá então. Avançando aqui um pouquinho mais, olha só. Nós temos a teoria agora do risco integral. Professor, o que é a teoria do risco integral? Volta aqui, professor. Qual que é adotada no Brasil? Fala comigo. Teoria do risco administrativo. Risco criado, risco suscitado. É a mesma coisa. Teoria do risco administrativo, tá? Olha só. Essa é adotada no Brasil, que admite atenuante ou que admite excludente. Agora, a teoria do risco integral, ela também é responsabilidade objetiva. Também é responsabilidade objetiva. Só que essa aqui, ela não admite atenuante, não admite excludente. Em quais casos, professor? Está aqui na tela. Ó. Danos nucleares, danos ambientais, atentado terrorista a bordo de aeronave brasileira. Tudo isso aqui, olha só, tudo isso aqui, a teoria do risco integral. O Estado vai ter um dever objetivo de indenizar, independentemente se foi ação, se foi omissão, se houve dolo ou se houve culpa, tá? Culpa. Neste caso aqui, o Estado vai indenizar objetivamente, beleza? Então, a teoria do risco integral. Professor, só isso? Só. Teoria do risco objetivo é só. Teoria do risco integral é só isso, tá? Responsabilidade objetiva não admite atenuante, não admite excludente. Essa é a sua novidade mesmo, beleza? Tranquilo, fácil, calmo, sem mistério, sem guerra, sem novidade. Lembra, regra adotada, que é o que mais cai em prova, inclusive. Caiu na PMGO para soldado, caiu na PMGO para oficial, trouxe questões para você, inclusive, da PM. Caiu na prova do bombeiro, caiu na prova da Polícia Civil, tá? E muito possivelmente estará presente na sua prova, beleza? O que é isso, professor? Teoria do risco administrativo, que é regulamentado no Brasil. Risco integral nestes casos, do nuclear, do ambiental, atentado terrorista a bordo de aeronaves brasileiras. Agora nós avançamos para a teoria da culpa administrativa, ou da culpa anônima, que aí é a responsabilidade subjetiva no caso de omissão. Olha só, avanço com você um pouquinho mais. Teoria da culpa administrativa ou da culpa anônima. Isso aqui são sinônimos acerca da mesma coisa, tá? Olha aqui, nesta, além de provar a conduta e o nexo causal, ele tem que provar que houve o dolo ou a culpa, tá? Que houve a culpa, beleza? Tem que provar que houve o dolo e a culpa, ou seja, além do nexo, olha só, conduta e o dano sofrido, certo? Ele tem que provar o nexo causalidade na teoria objetiva? Sim, o nexo causal, ok. Agora aqui, além disso tudo, ele tem que provar que houve dolo ou culpa na conduta do agente público. Isso aqui, inclusive, é no caso de omissão estatal, tá? Omissão estatal. Quando se fala, olha só, em culpa, nós temos quais elementos da culpa lá no direito penal? Negligência, imprudência, fala comigo, imprudência, vamos para ficar inteligente e acertar a questão de prova, vai, imprudência e imperícia, são os elementos da culpa, certo? Negligência, imprudência e imperícia. Neste caso aqui, ele vai ter que provar, nesse dolo à culpa, que houve, olha só, a falta do serviço, o mau funcionamento do serviço, que houve a não prestação, inclusive, a não prestação do serviço, tá? Que houve, inclusive, essa falha, ou inobservância, ou a negligência na prestação do serviço, beleza? O que é isso, professor? Suponhamos que, eu te dei um exemplo da via, né, na excludente da responsabilidade do Estado, que caiu raio, etc. Lembra da parte da via que era toda esburacada?
que o município não recapeou, não recondicionou a malha asfáltica e tudo mais, vamos suponhamos que você nem chegou na parte que não tinha buraco. Você sofreu um dano material no seu veículo na parte do buracado, certo? Era era buraco, já era previsto, já foi denunciado, já foi notificado à prefeitura por diversas vezes? Já, nesse caso hipotético, sim. E ainda assim, a prefeitura, o município não recondicionou esse asfalto? Não, ou quero certo ainda fazer outro, mas não recondicionou o asfalto e você sofreu um dano no seu veículo? Sofreu. Foi por omissão, então, dessa pessoa jurídica responsável por esse direito seu de ir e vir, né, de uma forma saudável, pode-se assim dizer, de uma forma segura, era a responsabilidade deles? Sim. Foi por omissão? Foi. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar em indenização, você vai provar um nexo de causalidade, você vai pegar as conversas, as ligações de protocolo, as gravações que foi denunciado, foi identificado, foi notificado e tudo mais. E, inclusive, vai ter que provar o dolo e a culpa também, tá? Por quê? Porque foi a parte de omissão na prestação de serviço, foi o mau funcionamento, inobservância, inoperância de serviço, a má prestação do serviço, tá? Então, além de provar o nexo de causalidade entre a conduta do sofrido, tem que provar o dolo ou a culpa também, beleza? Ótimo. Outro exemplo, a má prestação de energia. A rede elétrica, suponhamos que a rede elétrica já tem vários problemas e etc. E o Estado, o município, a companhia, né, que presta fornecimento de energia elétrica, ela está cagando e andando pro lance. E aí o cara tem uma empresa de frios ou uma empresa de sorvete, etc. E ele está tendo vários prejuízos financeiros, prejuízos econômicos acerca disso, por conta desse mau funcionamento, dessa má prestação de serviço dessa pessoa jurídica privada que presta esse serviço público, né? Dessa forma, ele vai ter que provar também o nexo de causalidade, vai ter que provar o dolo culpa na prestação, a má prestação de serviço público, beleza? Olha só aqui os exemplos que eu trouxe para você. Nesse, olha só, a vítima não tem que provar quem é o agente omisso, ela tem que provar só o nexo causal e se houve dolo ou culpa, beleza? Porque contra o agente quem entra é a pessoa jurídica, né, ou o Estado, que seja, ou a pessoa jurídica a quem o agente pertence. Exemplo que eu trouxe aqui para você: buraco na pista, dano causado por multidão e enchente. Por que eu trouxe esses três exemplos? Volte com o professor. Por que eu trouxe esses três exemplos especificamente? Porque isso aqui, ora, vai ser, já caiu em questão de prova por várias vezes, tá? Ora vai ser omissão do Estado, perdão, ora vai ser caso oportuno de força maior, certo? Como assim, professor? O exemplo do buraco que eu te dei. Olha só. Estava já previsto que alguém ia cair nisso, porque foi informado para o município, para o Estado, se for uma via estadual, por diversas vezes que aquela via já estava toda arregaçada. E aí caiu o seu veículo lá e sofreu um dano. Omissão do Estado. Tem que provar o dolo à culpa e o nexo de causalidade. Beleza. Aquele exemplo que eu dei do caso de força maior. Passou da parte buracada, chegou lá, caiu um raio, foi evento imprevisível, inevitável, certo? Excludente da responsabilidade do Estado, beleza? Até aí tudo bem. Agora vamos para danos causados por multidões. Olha só. Estava previsto um jogo, vamos falar aqui em Goiânia, Goiás e Vila, certo? Estava previsto um jogo aqui. Sempre dá multidão, sempre dá briga, sempre dá aquela papagaiada, aquela palhaçada toda vez. Quebra carro, quebra loja, se mata, se arromba todo mundo lá. Sempre dá essa porra. E aí o Estado sabe disso. Só que o Estado dessa vez falou, cara, não vou mandar os polícias não. Não tô nem aí. Vou acreditar, vou confiar nos caras que vai dar briga não. Não mandou os polícias. Já estava previsto o jogo, as torcidas liberadas, as duas torcidas. Meu irmão, vai dar o quê? Vai dar merda. Fato, vai dar merda. Aí chegou lá, não mandou polícia, ou não mandou um efetivo suficiente para o quantitativo de ingresso que foi liberado. Tá? Ou seja, o Estado foi omisso nessa situação. E aí quebrou seu carro, deu briga lá, aquela putaria toda da torcida organizada, e aí deu briga lá, arrebentaram seu carro, arrebentaram sua loja. Porra, omissão do Estado? Foi. Teoria da culpa administrativa culpa não, você vai provar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e vai provar se houve dolo ou a culpa. Você vai provar quem que é o agente público, se houve dolo ou a culpa, certo? Beleza, teoria subjetiva, tá? Teoria subjetiva, responsabilidade subjetiva do Estado, teoria da culpa administrativa culpa não. Contudo, olha só,
Vamos falar o outro exemplo. Eu falei, ora vai ser omissão do Estado, neste caso foi, e ora vai ser caso fortuito e força maior. Estava previsto, vamos ao segundo exemplo, estava previsto o jogo entre Goiás e Vila, certo? Beleza. Foi liberado um quantitativo mínimo de ingresso para uma torcida só, beleza? Para uma torcida só. E o efetivo policial para o evento que foi estruturado, era bacana. Nós suponhamos que era até um pouquinho a mais para o que estava previsto. Para o que estava previsto, o efetivo policial era até um pouquinho maior, suficientemente maior. Ok, tranquilo. Só que, por acaso, deu na cabeça de todo mundo, todos os torcedores falaram assim, não, nós vamos sim, nós vamos pelo menos para a porta do estádio, nós vamos tocar o bagaço lá. E aí veio mais torcedores de uma torcida que estava previsto e veio torcedor tudo da outra também, ou seja, era um evento imprevisível e inevitável. Por quê? Porque estava proibido, duas torcidas, e estava proibido liberar os ingressos todos para uma torcida só. Nada daquilo ali foi previsto. E aí juntou as duas, certamente vai dar o quê? Porcaria. Vai dar merda. E aí deu merda. Quebrou seu carro, quebrou sua loja e tudo mais. Irmão, neste caso, é o quê? Caso fortuito fosse maior, o Estado não foi omisso, o Estado, neste caso, ele mandou até mais do que era suficiente para aquilo que estava programado, estava previsto, certo? Ou seja, caso fortuito fosse maior. Então, ora vai ser omissão do Estado, ora vai ser caso fortuito fosse maior. Professor, como assim? Eu tenho que analisar o caso concreto do que a questão me der, beleza? O último exemplo que eu dei, olha só, enchente. Enchente, vou de um professor agora. Ora vai ser omissão, ora vai ser caso fortuito fosse maior. O Estado, o município, viu que os bueiros estavam todos entupidos, tudo cheio de folha e tudo mais, começou a época da chuva e cagou e andou pro lance, não limpou. Não fez a retirada do que entupia as passagens de águas ali, certo? Passagem hídrica, né? O escoamento hídrico, escoamento de água de chuva. Beleza. Não fez. Foi omissão do Estado? Foi. Causou enchente, sofreu um dano no seu veículo, na sua loja, no seu lar, etc. Sim. Culpa anônima, tá? Culpa anônima. Teoria da culpa anônima ou culpa administrativa. Teoria subjetiva. Provar o dolo à culpa e provar se houve o nexo causal. Nexo causal e dolo à culpa. Beleza? Ótimo. Responsabilidade subjetiva. Porém, o mesmo exemplo, o município cuida normalmente dos bueiros, da parte, né, da malha de escoamento hídrico, de escoamento de água. Perfeito, tá lindo, é uma utopia, quase uma utopia. Só que aí, vem uma chuva, ah, uma chuva que não estava prevista, uma chuva que nunca veio na história da humanidade. Veio uma chuva que choveu o mês inteiro, quase um dilúvio, e encheu que a malha de escoamento de chuva, de água, ela não suportou a vazão, e houve enchentes, e houve danos. Bom, neste caso, caso fortuito fosse maior, evento imprevisível inevitável. Nunca teve na vida uma chuva dessa proporção. Tá? Então, onde eu quero chegar com você? Você vai analisar o caso concreto. Ora é caso fortuito, ora é força maior. Analise o que a questão te der. Tá? Aí eu vou avançar com você, olha só. Eu vou avançar com você. Esses exemplos que eu te dei, tanto o buraco, ora é caso fortuito, ora é omissão, tá? Ora é omissão. Ora é omissão. Dei minha canetinha. Aqui. Ora é omissão. Mas, gente, oi. É demais da conta. Ora é omissão. Ora é caso fortuito ou força maior, certo? Analise o caso concreto para os três casos especificamente. Por que eu trago esses três casos? Porque esses três casos já caíram em questão de prova, tá? Por diversas vezes. E aí eu avanço com você um pouco mais. Agora eu vou te trazer, olha só, o que é importante destacar? Varia-se, como eu disse para você, o caso concreto. Porque se não tinha como evitar, será o quê? Caso fortuito ou força maior, tá? Caso fortuito ou força maior. Deixa eu escrever isso aqui também, já para ficar organizado no seu material. Caso fortuito ou força maior. Beleza? Caso fortuito ou força maior. E se tinha como prever o Estado foi negligente, aí já é o que, professor? Aí é omissão estatal, tá? Omissão estatal. O que é a diferença aqui? É a negligência
se há. Essa é a grande diferença entre essas duas, tá? Para você analisar o caso concreto. E aí, por fim, aqui é o princípio da reserva do possível. Aqui o Estado não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, ele não é negligente ou não é omisso, tá? Ele só não tinha como prever ou evitar aquilo. Neste caso, o Estado também se isenta de responsabilidade. Isso aqui é só um adendo trago pela doutrina para que você entenda. É o princípio da reserva do possível, tá? E agora, olha só. Volta aqui, professor. Eu te trouxe a regra, que é a teoria do risco administrativo, te trouxe a exceção, que é no caso da omissão, que é a culpa administrativa ou culpa anônima, e agora a exceção da exceção, que mesmo, olha só, mesmo quando for omissão, vai ser responsabilidade objetiva. Só que eu vou te dar 5 minutinhos, não perde o próximo bloco, tá? Não perde o próximo bloco. Isso aqui já caiu demais questão de prova. Inclusive, vários jurisprudências vão ratificar isso daqui. Não perde o próximo bloco, tá? 5 minutinhos, 10 minutinhos para você tomar sua água, tomar seu café e volta no professor. Vamos avançar.